Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, vamos lá dar continuidade ao estudo do livro dos Atos Apóstolos. A avaliação que nós vamos fazer do texto aqui, né, do estudo, está em Atos Apóstolos capítulo 9, a partir do versículo 10. Eu não vou ler o texto, porque senão os áudios vão ficar muito longos, mas eu vou contar a história do texto aqui, resumida. E aí, em seguida, eu convido os irmãos a fazerem a leitura, ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Tá bom? Vamos lá. Esse texto trata-se, primeiro, da revelação de Jesus a Ananias. Ananias estava fora de Damasco, Paulo estava em Damasco, já na casa de Ananias, porque a gente viu em Atos 9, de 1 a 9, que após o encontro de Jesus com Saulo, Jesus ordena que Saulo entra em Damasco e vá até a casa de Ananias. Correto? Ananias aqui ainda não sabe de nada, irmãos. Ele é leigo no assunto. Foi então que durante uma noite, Jesus se revela em sonho a Ananias, dizendo que ele tinha que voltar a Damasco e que iria estar na sua casa ninguém mais, ninguém menos do que Saulo. Ananias conhecia Saulo, porque Saulo era general do Império Romano, e Ananias sabia do que Saulo tinha feito, em Jerusalém, sobretudo na morte de Estevão. Saulo presenciou, teve lá. Então Ananias sabia a forma cruel que Saulo havia tratado os cristãos daquela época, correto? Foi então que Ananias, inclusive, responde a Jesus dizendo, Senhor, muitos já falaram deste homem, quantos males fez aos seus fiéis em Jerusalém. Ou seja, está lá no versículo 13, o próprio Ananias assustado, ele não sabia, mas aí Jesus vai dizer à frente, do cuidado daquilo que realmente Saulo seria nas mãos de Jesus. A gente vai observar aqui no versículo 15, mas o Senhor vai porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, a gente acostuma ver um encontro pessoal de uma pessoa com Deus. Ou seja, eu no momento de dificuldade, eu busco a igreja e me encontro com Jesus. Aqui não, aqui foi o contrário. Jesus que foi ao encontro de Saulo. Por isso que Jesus aqui está falando. Ele será uma ferramenta importante, um homem escolhido. Foi Jesus quem escolheu Saulo e não Saulo escolheu por Jesus. Até porque o texto vai dizer de 1 a 9 que Saulo ia brutalmente a Damasco matar os cristãos. Ele já tinha feito toda uma devassidão muito grande em Jerusalém. Os cristãos correram para Damasco, só para a gente poder situar. De Jerusalém a Damasco dá aproximadamente 17 a 25 quilômetros. Ou seja, eles foram para lá, Saulo sabendo, foi para lá. Só que ao encontro ele tem a experiência, teve o encontro com Jesus, proporcionado por Jesus, não por Saulo, porque Saulo não ia a Damasco para se encontrar com Jesus. Ele ia para matar os cristãos. Mas como Jesus tinha um plano na vida dele, Jesus se fez encontrar com Saulo. E aí está a diferença, tá, irmãos? A gente tem que estar atento aí a esse detalhe, beleza? Eu vou gravar um outro áudio, senão vai ficar longo. Bom, Ananias, o homem temente a Deus, então volta a Jerusalém, batiza Saulo, e as escamas dos olhos de Saulo caem, e a partir daí Saulo passa a enxergar. A partir desse encontro, a partir desse momento, desse milagre realizado na vida de Saulo, Saulo então deixa de ser uma pessoa que perseguia os cristãos e passa a ser perseguido. Uma das primeiras pregações de Saulo em Damasco, ele reuniu diversas pessoas, e as pessoas não acreditavam, entendeu? Os cristãos que estavam ali não acreditavam. Porém, Deus usava tanto Saulo,
né? Até porque Jesus sabia que Saulo seria uma pedra preciosa em tuas mãos. Então os milagres passaram a ser multiplicados, passaram a acontecer assim de forma mais profunda, né? A igreja de Damasco já era uma igreja crente, uma igreja muito fervorosa, mas com a conversão de Saulo, com a forma com que o Espírito Santo de Deus realizava sobre a vida dele e a forma com que ele se comunicava, várias pessoas passaram ainda a crer mais, sobretudo os judeus. Saulo tinha uma reputação dentro da escola judaica muito grande, muito grande. Era um homem poliglota, formado na Universidade de Gamaliel, falava 4 idiomas. Falava aramaico, hebraico, grego e latim. Um homem inteligentíssimo, o que o tornou o principal escritor no Novo Testamento. A gente vai ver, dentre os 27 livros escritos, 13 são de autoria de Paulo, né? Mais à frente, eu estou falando Saulo, mas mais à frente ele se tornaria Paulo. Então, o principal escritor do Novo Testamento passa a ser chamado Paulo. Mas voltando ao texto, então, ele ia, né, costurando ali as suas primeiras pregações, e vários judeus que não acreditavam em Jesus passaram a crer. Tamanha era a unção de Deus sobre aquele homem. Após as pregações em Damasco, Saulo vai a Jerusalém, até porque o centro, né, do cristianismo, ele era Jerusalém, era lá que Pedro ficava, né, e tantos outros apóstolos, né? Aí Saulo vai a Jerusalém, Pedro já sabe do que está acontecendo, Pedro já ouve os recados, né, daqueles irmãos que estavam em Damasco. O recado já chega a Pedro, Pedro já sabe, alguns apóstolos também. Saulo vai a Jerusalém e inicia um processo de aproximação com os apóstolos, né? E todos eles temiam, porque todo mundo sabia da crueldade, a forma com que Saulo acompanhou a morte dos cristãos, a forma com que Saulo era fissurado em acabar com os cristãos, né? Mas Barnabé ficou responsável nessa volta de trazer, na verdade, o verdadeiro contexto de quem Saulo passou a ser. Então o texto vai dizer, ainda em Atos 10, lá no versículo 27, então Barnabé levantou consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregará com desassombro o nome de Jesus. Ou seja, Barnabé está testemunhando aquilo que aconteceu em Damasco, a forma com que Saulo se encontrou com Jesus, a forma com que Saulo passou a ser, né, um anunciador de Jesus em Damasco, e a forma com que Jesus o usava. Tá bom, irmãos? A partir daí nós tivemos vários períodos, né? Inclusive um período chamado período de tranquilidade. Como Saulo era um dos generais, né? Digamos assim, um dos mais renomados dentro do Império Romano, com a perda de Saulo, o Império Romano ele teve que se reestruturar para entender quem seria a pessoa que ficaria no lugar de Saulo, né? Saulo já abandona, já, né, deixa de ser um general do imperador romano, deixa de ser perseguidor dos cristãos, e o império precisava se organizar. O nome desse período a gente vai encontrar ainda em Atos 10, a partir do versículo 31, irmãos. Período de tranquilidade. A igreja gozava então da paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a faz crescer em número. Ou seja, a forma com que o Espírito Santo se manifestava,
a não perseguição dos cristãos naquele momento, que foi pequena, a gente vai ver mais à frente que o Império Romano volta e volta forte, fez com que a igreja voltasse a crescer, entendeu? Através do Espírito Santo, através da essência de Pentecostes ali naquele momento. Aí nós vamos ter o milagre de Pedro em Lida, a ressurreição de uma mulher em Jope, que aí, assim, são textos que, se a gente fosse ler todos e avaliar todos, o estudo ficaria muito longo. Fica esse exercício para vocês fazerem a leitura. Mas tudo isso consequência dessa pacificação da igreja. Ok? Agora, a gente vai entrar no capítulo 10. E aí é bom a gente ter bastante atenção, porque a partir do capítulo 10, nós vamos ter um modelo de transformação. E eu vou explicar para vocês detalhadamente. O capítulo 10, inclusive, nos dá uma dica, né? Se vocês têm a Bíblia Ave Maria em casa, o texto vai estar assim: o centurião Cornélio, primeiro estrangeiro convertido. Por que estrangeiro, irmãos? E aí eu vou fazer essa análise antes de explicar o texto. Por que estrangeiro? Até aqui, todas as pessoas que se tornavam cristãos eram judeus. Todos, então, ou seja, todas as pessoas que largavam o judaísmo se tornavam cristãos. Ou vice-versa. As pessoas que se tornavam cristãos largavam o judaísmo. Não havia ninguém fora do contexto, nenhum pagão. Não tinha, até aqui, nenhum pagão. Pentecostes acontece, entre os 120 estavam todos ali que vieram das tradições judaicas, que foram circuncidados, que respeitavam as leis, né? Inclusive mais de 600 leis citadas lá na Tanakh, né? Que aí a gente já falou nas aulas anteriores. Então, até aqui, irmãos, é um fato importante para a gente poder entender o livro. Até aqui, apenas judeus eram cristãos. E aí, eu vou começar a trabalhar aqui sobre a conversão do primeiro estrangeiro e a forma com que isso mudou a cara da igreja. Bom, no capítulo 10, nós vamos ver aqui a história, né, do momento em que Cornélio se encontra com o anjo do Senhor, né? Inclusive o anjo replicou a ele, né, dizendo que as suas orações e as suas esmolas tinham chegado à presença de Deus. E mais abaixo, o anjo diz que Simão, que tinha como sobrenome Pedro, estava próximo e que Cornélio tinha que procurá-lo. Bom, ainda no capítulo 10, no versículo 9, Pedro vai ter uma visão. Ele sobe ao terraço para fazer sua oração e quando ele entra em êxtase, irmãos, e aí ele encontra uma espécie de uma toalha, né, com 4 pontas. E nessas 4 pontas haviam alguns detalhes, que aí eu vou ler o texto para a gente poder entender. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes, e logo a toalha foi recolhida aos céus. Bom, Pedro então fica ali, confuso, porque segundo a lei, alguns animais considerados impuros não poderiam ser comidos. Por exemplo, o porco, né? Se você perguntar para um judeu, ele não come carne de porco, porque lá no Antigo Testamento está descrito, né, sobre a impureza de alguns tipos de animais.
inclusive o porco. Mas Pedro ficou pensativo. Então ele foi a Cesareia. Eu vou gravar o outro áudio para não ficar longo. Dando continuidade aqui no capítulo 10, a partir do versículo 17, Pedro estava ali, né, refletindo, querendo entender o que de fato significava aquela visão, o que realmente Deus queria falar com ele, quando os homens, né, os anjos já tinham dado uma visão a Cornélio para procurar Pedro. Enquanto Pedro estava lá, cabisbaixo, pensando, tentando refletir, esses homens chegaram, né? E ao chegar à casa de onde Pedro estava hospedado, eles indagaram se ali estava hospedado Simão com o sobrenome Pedro, ou seja, eles perguntaram. Enquanto Pedro refletia em visão, disse o Espírito: eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os envio. Pedro desceu, né, certamente, foi ao encontro desses homens e disse-lhes: aqui me tendes, sou eu quem buscais? Qual é o motivo que vieras aqui? Respondeu-lhe o centurião Cornélio: homem justo e temente a Deus, o qual goza da excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar a sua casa e de ouvir as suas palavras. Então Pedro os mandou entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Ou seja, Pedro vai à casa de um estranho, o que não era comum, como eu disse em alguns áudios anteriores. Então, irmãos, lá no versículo 24 ainda do capítulo 10, Pedro vai a Cesareia, onde estava Cornélio. E ao chegar lá, Cornélio se prostra de joelho diante de Pedro para adorá-lo. Pedro repreende. Pedro, então, sem saber o que tinha acontecido, pergunta a Cornélio, e Cornélio começa a falar sobre a visão de um anjo que mandou buscar, que pediu para que ele mandasse buscar Pedro, né? E falando de toda a reputação que Pedro tinha com Deus. Inclusive, Cornélio diz a Pedro que Pedro era um homem muito próximo de Deus, né? Que Deus tinha feição por ele. Pedro, então, aí lá no versículo 34, só para a gente poder entender o contexto do capítulo. Pedro, então, tomou a palavra e disse-lhe: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o teme e fizer o que é justo. Ou seja, Pedro aqui então abre os horizontes. Aquela visão apenas, como eu disse em alguns áudios anteriores, aquela visão apenas que o cristianismo era uma religião consequente do judaísmo, cai por terra aqui. Entendeu? Cai por terra, porque um estrangeiro é convertido. E aí Pedro faz essa abertura, né, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, Pedro volta a Jerusalém já no capítulo 11. Aqueles que eram da circuncisão, sabendo que Pedro foi ao encontro de um estrangeiro, logo repreenderam Pedro, porque até então estava dentro da temática de fé, né, que o cristianismo era uma religião subsequente do judaísmo, né? E Pedro começou a ter algumas dificuldades. Por exemplo, no versículo 2 do capítulo 11, e quando Pedro subia a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão, os fiéis que eram da circuncisão eram os judeus, repreenderam-no,
por que entrares na casa dos incircuncisos e comestes com ele? Ou seja, a primeira pergunta que os cristãos que eram da circuncisão perguntaram para Pedro. Mas Pedro lhes disse uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo. E aí o texto vai dizer, ó, eu estava orando na cidade. Ele vai contar a mesma história, que ele estava orando, que teve uma visão, que Cornélio também teve uma visão, né? E que Deus fez com que os homens de Cornélio fossem à casa de Pedro, e Pedro no dia seguinte vai até a Cornélio, e os dois têm aquele encontro, aquela revelação, algo arranjado pelo céu, né? Não foi uma consequência humana, sim, uma consequência divina. Porque olha a estratégia de Jesus, irmãos. Vamos para o texto. Bom, o cristianismo é uma religião aqui, até o capítulo 9, né? Até mesmo depois da conversão de Saulo, o cristianismo é uma religião subsequente do judaísmo. Acontece isso, de repente Pedro abre os horizontes e fala, não, meu Deus, o que o senhor quer é muito mais do que isso. Só que os cristãos que estavam em Jerusalém ainda não sabiam, entendeu? Do que tinha acontecido, a forma para eles, para os cristãos, Pedro tinha traído o teu povo. Pedro que era líder, né? Foi o escolhido, né? Vai dizer lá em Mateus 16, 18. No Concílio de Jerusalém, Pedro ainda vai repudiar. A gente vai. Eu não vou contar a história porque a gente vai ver mais para frente. Então, o capítulo 11 é basicamente isso. Pedro vai contar essa história, essa experiência e a forma com que Jesus, que o céu preparou, né? Para o encontro entre Pedro e Cornélio, que até então, naquele momento, era um estrangeiro. A partir daí, irmãos, para o estudo não ficar ainda mais longo, que no meu coração eu queria detalhar argumento por argumento aqui dentro desse texto, eu discutir com vocês, mas a gente sabe que é um texto muito longo e que se a gente fosse fazer isso, dificilmente a gente conseguiria terminar tão rápido. Mas a gente precisa ser dentro do contexto central que o livro traz, nós estamos indo bem. Tenho certeza que a sua leitura, principalmente dentro do livro, ela vai mudar, né? Devido às informações que os irmãos estão recebendo, né? Aí nós vamos ter aqui, fica aí como reflexão para os irmãos para poderem lerem, a fundação da igreja em Antioquia, né? Nós temos um momento, né, triste, né, que é o momento da fome predita, né, nos tempos de Cláudio. E aí, só para a gente entender quem era Cláudio, Cláudio era imperador romano nessa época. E como ele mandou fazer junto ainda com Saulo, aquela perseguição, mandou atear fogo. Então os cristãos, principalmente em Jerusalém, passaram a ter muita dificuldade financeira, porque basicamente tudo deles foram destruídos. Então, se você ler o texto, você vai encontrar exatamente isso que eu estou falando. Nós vamos ter a perseguição de Herodes, a morte de Tiago, né, um dos Tiagos, né, a prisão e a libertação de Pedro. Aí depois no capítulo 13, ainda no capítulo 12, a morte de Herodes. Barnabé e Saulo regressam a Antioquia. Ou seja, aqui vai ser a última vez que o texto vai chamar Paulo de Saulo. A última vez. Daqui para frente, nós vamos ver apenas o nome de Paulo. Tá bom? Tanto é que lá no capítulo 13, o texto vai dizer assim, a primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Né? Então aqui no capítulo 12, no versículo 24, a gente vai ver a última vez que Saulo é chamado de Saulo. A partir daí ele passa a ser chamado de Paulo, né? Nós também vamos ver a viagem de Paulo a Antioquia, da Pisídia, né?
Paulo e Barnabé em Íconio, em Listra e Derbe, ou seja, algumas das viagens missionárias de Paulo. E ainda no capítulo 14, o fim da primeira missão, que foi esse primeiro chamado missionário de Paulo. A primeira viagem que ele fez é que entre o capítulo 13 e o capítulo 14, vocês vão conhecer um pouquinho da viagem, o que aconteceu, e vocês vão conhecer um pouquinho da forma com que Paulo passara a ser usado por Deus, né? A influência que esse homem passa a ter a partir daqui. E, inclusive, a partir daqui, a gente meio que finaliza os atos, né, de Pedro. E alguns teólogos vão dizer que esse livro ele é dividido em duas etapas, Atos de Pedro e Atos de Paulo. E da agora para frente nós vamos ver o nome de Paulo mais próximo, o nome mais comentado, né? E a gente vai ver assim os relatos de texto mais a presença de Paulo e não de Pedro, tá bom? Mas no próximo áudio nós vamos tratar a questão da circuncisão e o concílio de Jerusalém. Bom, a partir daqui, do capítulo 15, começa a ser discutido algumas regras da fé judaica que eram aplicadas aos cristãos, né? Se realmente valeria a pena, né? O capítulo começa da seguinte forma. Vou ler para a gente poder entender. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Foi então que originou-se uma discussão, né? Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar essas questões com os apóstolos. E aí, lá no versículo 4, inicia-se então o concílio de Jerusalém. Que isso, Cleiton? O concílio de Jerusalém nada mais é do que o primeiro concílio da igreja. Foi lá que discutiu-se os primeiros formatos da fé cristã. Até aqui, apenas os ensinamentos de Jesus, como o amor, como o perdão, né? Como o ide de Jesus, as curas, os milagres. Mas não havia um formato de fé descrito e prologado, né, entre os cristãos. Ou seja, tudo aplicado, ou seja, todos os ensinamentos aplicados à fé judaica ainda eram muito fortes na igreja. E a partir daí a igreja entende que chega a hora de criar-se, né, uma pequena desvinculação daquilo que acontecera entre os judeus. Bom, irmãos, lá no versículo 4 do capítulo 15, né, inicia-se então o concílio de Jerusalém. Concílio esse que os irmãos que estavam viajando, sobretudo Barnabé, Paulo, dentre outros, começaram a contar as experiências. E aí veio o debate, a discussão, se valeria realmente a pena manter aquilo que era praticado, né, trazido, né, pela tradição judaica, né, em observância às leis de Moisés, sobretudo, né? E inicia-se um processo de que cada um fala uma coisa, um é a favor, um é contra. Foi então que Pedro, né, ao fim da grande discussão, levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis
que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Ou seja, aquilo que Mateus 16:18 diz, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É exatamente isso que Pedro está falando aqui. Já faz um tempo que Deus me levantou, né, diante de vós. E aí ele continua. Para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra e o evangelho cresça. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que nós. Ou seja, o que Pedro está falando é que os pagãos receberam a mesma proporção do Espírito Santo que eles receberam em Pentecostes. E aí ele continua. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé em seus corações. Porque, pois, provocais agora a Deus, impondo-se aos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente com eles. Ou seja, aquela pergunta sobre somente os circuncisos serão salvos, cai por terra aqui. Ou seja, agora não é mais a circuncisão, agora é a graça. Ou seja, nós iniciamos em um período da graça, a partir de agora. E aí, a partir daqui, o cristianismo, ele rompe alguns laços com a fé judaica. Ou seja, deixa-se, né, de ser aplicado a circuncisão e o batismo passa a fazer a relação entre Deus e os homens. O que é isso? Por exemplo, na circuncisão, os judeus eles eram circuncidados ao 7º dia de vida. Né? Segundo os especialistas, no 7º dia, ele não sentia dor. Ou seja, ele era circuncidado e ele deixava de ser uma criatura para ser um filho de Deus. A partir de agora, quem faz isso é o batismo e não mais a circuncisão.